Olá, olá pessoal, tudo bom? Bom dia! Hoje nós vamos ter uma live muito legal com Carlos Schuller, nosso querido comunicador. Ele vai falar um pouquinho sobre a comunicação com os profissionais de saúde. E é muito interessante porque a maioria dos profissionais de saúde tem várias dúvidas, né? Assim, a gente, e eu me incluo nessa, não, não, não tem muita, assim, destreza, né, nas redes sociais. E aí, eu pedi para ele dar uma ajudinha, gente. E Carlos Chule está entrando aqui. Oi, Carlos, deixa eu aceitar aqui. Oi, Ló. Estou Oi, aqui com Marino. vocês. Tudo Oi, bom? Carlos. Tudo bom? E você, como está? Tudo bem. Olha o sol aqui ó, entrando com toda a energia aqui pra Não gente. é? Chega a dar uma luminosidade boa. É verdade. Bom dia a E todos. Sejam aí? muito bem-vindos. Bom dia, o pessoal tá entrando aí. Isso. Oi, Marino. Lauri Tudo já bom? entrou também, está acompanhando a gente, né, Lauri? Tá acompanhando. Agora diretamente de Recife, né? Chegou finalmente. E aí, Vamos lá. amigo, vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto que muito me interessa. Vamos lá. E o pessoal ficou Bom, interessado na hora que eu publiquei, o pessoal de saúde tudo em polvorosa. Ai, meu Deus, eu preciso de algumas dicas. vamos lá então. Começar essas dicas voltadas à comunicação, a marketing, né? Primeiro a gente precisa entender que Isso, marketing é tudo, certo? E aí eu tinha falado para verdade. você, vamos falar sobre marketing e comunicação. Marketing envolve todo um processo de estratégia de negócio da empresa e a comunicação é uma parte do marketing, né? Porque o marketing ele é produto, é preço, ou posicionamento, é o ponto de venda. Então envolve várias estratégias que vão envolver vários departamentos da empresa. E a comunicação é o que a gente está fazendo, se comunicando com o nosso público-alvo. E muitas pessoas terminam confundindo e chamando tudo de marketing, quando na verdade marketing realmente é o todo, mas atribui a comunicação como se fosse marketing, né? E aí se Verdade. engana porque é só uma parcela, né, do marketing e a comunicação. Então, primeiro é importante a gente entender o seguinte, que a comunicação ela funciona como um processo, né? A publicidade ela funciona como um processo de envolvimento, argumentação para convencer ao nosso cliente final, né? O nosso público alvo. A rede social hoje ela é uma ferramenta de comunicação mais econômica. Em contrapartida, ela tem uma abrangência muito grande e a gente pode atingir milhares de pessoas. Mas ela tem que estar muito bem estruturada, muito bem feita para que ela consiga atingir esse objetivo. Não é eu pegar um bocado de post ou repostar vários posts que eu acho interessante por dia e deixar ela vários dias lá sem estar sendo alimentada. Então, a comunicação, ela tem as suas funções, né? Para o profissional da saúde, a gente pode dar a seguinte dica, o VCR. E esse VCR ele tem que vir com muito cuidado e cautela, porque não é como nas outras áreas, né? Na área de sanduíche, na área de açaí, na área de chocolate, não é alimentação, não é roupa. Então, as restrições dos conselhos, a restrição da legislação em relação à comunicação são muito grandes. Então, a gente É tem que verdade. tomar cuidado como a gente vai se posicionar. Mas vamos trabalhar o VCR. O que é esse VCR, né? Que ele ajuda muito na comunicação e na comercialização ou envolvimento de um produto. O VCR significa o V de visibilidade, o C de credibilidade e o R de rentabilidade. Então, é o processo que a gente tem que iniciar de comunicação. Olha Marcelo Vanderlei aí com a gente entrando. O processo de Oi, comunicação Marcelo. tem que iniciar com o uso do VCR. Então, o V de visibilidade é quando você se apresenta para o seu público
se mostra existente e mostra o seu produto ou serviço. Então, a Fisiomais, para nós passarmos a utilizar o serviço, precisa se tornar conhecida, né? Como em qualquer área, na Verdade. área ortodôntica, na área médica, na área da saúde de uma forma geral, os profissionais eles não são indicados por fazer uma grande propaganda, eles são indicados pela credibilidade que o profissional passa. Então, se eu tenho uma amiga, Érica, que faz acupuntura, trabalha com fisioterapia, eu vou indicar ela porque eu já a conheço, eu já a vi, né? Ela já se apresentou para mim, para daí nós nos tornarmos clientes e findarmos um contrato, um pagamento por aquele serviço prestado, que aí é o momento da rentabilidade. Da Então, a rentabilidade. visibilidade é a gente se mostrar para o nosso público, mostrar a nossa existência. Então, nessa visibilidade, requer alguns critérios. É organização, é pontualidade, um senso de, vamos dizer, de asseio e de higiene mínima, né? Não é chegar descabelado, não é chegar de barba por fazer, né, no ambiente. Então, quando você Entendi. veste uma roupa que está organizada, está limpa, cheirosa, você já vai passar uma outra imagem, né? Bota lá uns jalecos, os homens usam, às vezes, a gravata ali, o médico. Então, isso vai gerar a visibilidade do profissional. Com a visibilidade, ela bem estruturada, você vai passar para a fase da credibilidade. E aí essa credibilidade vai fazer com que as pessoas que te conhecem façam referências a você. Olha, o profissional tal, ele é muito bom por conta desses critérios aqui. Então, ele é um dentista, ele deixa os dentes da forma adequada, não cobra a mais, não fica inventando possibilidade de serviços. Então, o profissional que trabalha com seriedade, com responsabilidade com o paciente, sem querer passar a perna ou o jeitinho. Essa coisa de jeitinho no Brasil está cada vez mais se esvaindo. Ainda está muito Que bom. entranhado na política, mas cada vez a gente tem É, uma percepção de que as pessoas, para conseguirem vencer, elas não precisam trapacear ninguém. Ela, com a competência delas, com a informação que elas têm, a comunicação que elas têm à disposição nos dias de hoje, não precisa vir com aquelas raízes que vêm ali do tempo do Brasil Império, certo? Esse é um pouco de história que tem isso é, isso na cultura é, da sociedade. é isso que eu ia dizer, isso é importante, porque o brasileiro ele acaba sendo conhecido como o país do jeitinho, o Brasil é o país Isso. do jeitinho, né? Então todo brasileiro quer dar um jeitinho de alguma coisa. E Veja isso realmente como está mudando. Veja como é o rótulo da comunicação, né? A gente ficou por vários anos, vários séculos com esse rótulo do jeitinho, e para tirar essa imagem, os bons profissionais, as pessoas que trabalham com responsabilidade, com seriedade, elas ficam rotuladas com essa característica do tal jeitinho, né? Então a gente tem que É ir cada verdade. vez mais quebrando isso, trabalhando com a responsabilidade, trabalhando com a seriedade. Isso é a nossa credibilidade como profissional. E a gente vai ter o Uhum. apoio, o suporte da nossa rede de contatos, que são os nossos pacientes, que são os nossos amigos. Eles que vão nos indicar porque já nos conhecem, né? Então, Que já quando a é o gente vai para segundo uma item, né? A visibilidade, isso já seria a a credibilidade. credibilidade, exatamente. Então, É. quando a gente trabalha com responsabilidade, com organização, com seriedade, as pessoas passam a nos indicar, significa que a nossa credibilidade ela já está sendo formada. Isso dá um suporte para que a gente consiga ir para a próxima etapa. Então, quando eu for indicar um médico, uma oficina mecânica, um cabeleireiro, que são aquelas coisas que são mais importantes na nossa vida, que é nosso lado humano para o corpo, nosso lado da estética, no lado do cabelo, da beleza, e nosso patrimônio, né? Vamos dizer ali, o carro que você não vai entregar na mão de qualquer oficina. Então você tem que Sim. conhecer e aí você vai pedir a um amigo uma indicação, né? Assim como a gente está na rua, quando está lá passando um rapaz da água, a gente não conhece, a gente vai comprar geralmente pela marca, né? Daquele ambulante ali, porque a gente fica desconfiado que aquele produto ali não tenha os critérios de saúde necessários para nós ingerirmos. Então,
a gente tem que tomar o devido cuidado na hora de consumir determinados produtos e serviços. E aí a credibilidade ela ajuda a gente ter confiança naquilo que a gente vai comprar. Marcelo Vanderlei, que é o nosso amigo da imobiliária, né, da Morada Sol, acontece justamente isso. Quem já conhece aquele tipo de serviço, ele vai adquirir, porque você vai ter um investimento muito alto para comprar ou para vender, e aí você vai entregar na mão de pessoas sérias. Nesse momento da credibilidade, é aí que você vai chegar a atingir a rentabilidade. Isso pode acontecer em poucos dias, no caso de hambúrguer, mas levar um tempo enorme de meses ou anos até você findar, no caso de um apartamento, de um carro, no caso de uma cirurgia, no caso de alguma particularidade que requer muita atenção e muito cuidado, né? Que é o caso do médico. Eu vejo exatamente uma diferença grande na questão dos serviços de saúde. Porque, assim, dificilmente uma pessoa entra no Instagram ou no Facebook e olha lá, eu estou procurando um médico dermatologista, por exemplo. Aí vou lá no Instagram, eu acho que essa daqui, olha aqui, é bonitinha, eu acho que essa daqui é legal. Dificilmente isso acontece. Não vai acontecer. Que é diferente com outros serviços. Por exemplo, eu estou precisando comprar algum produto. Então, um sanduíche, você vai pelo menos. Por exemplo, você compra pelo visual. Você pode até ver uma foto bonita e achar que aquele sanduíche é legal e aí vai lá e compra, sem ninguém indicar. Mas na área de saúde tem essa diferença, né? Porque tem que ter essa credibilidade para que as pessoas te procurem. Então não é só, bem, você vai, chega no Instagram, começa a falar, começa a dizer que faz e acontece, não é só isso que vai fazer com que o seu público venha até você. Precisa realmente de uma certa credibilidade. E a área de saúde tem a particularidade de como você falar do seu produto ou serviço, né? Você não pode chegar no hospital, estamos com desconto de 10%, compre agora e ganhe bônus, não é como um bar, né? Então, é muito criteriosa e você não pode estar divulgando o médico como uma marca, o fisioterapeuta, o dentista como uma marca, né? Tem a empresa, você pode divulgar a empresa, mas tem que tomar muito cuidado com a forma que você vai comunicar aqueles serviços, né? Tem aquele escândalo lá do Rio de Janeiro do Dr. Bumbum, né? Que soluciona, que resolve, né? Ele utilizou recursos de divulgação que são totalmente arbitrários e proibido pelos conselhos e pela lei, né? Doutor Alessandro entrando aí com a gente, bom dia. Então, doutor Alessandro, por exemplo, é um profissional da área de saúde, né? Como psicólogo, ele tem que utilizar os recursos da tecnologia para divulgar as dores do cliente, as dores do paciente. Por exemplo, falar sobre resiliência, falar sobre ansiedade. Então, são atividades ou sentimentos do paciente que precisam e podem ser abordados por ele como um profissional, mas não ele está divulgando que agora tem 10% ou 20% na consulta. Isso de forma alguma. Isso é inadmissível na área de saúde. Ou faça uma cirurgia de fígado por apenas R$ 5.000 dividido em 5 vezes. Isso é uma negociação após o diagnóstico e você acordar com o paciente como é que vai ser esse método. Que, inclusive, muitas vezes o médico ele não se expõe a isso. Ele passa isso para os outros profissionais. Porque ele tem que estar eticamente preocupado com a responsabilidade com o paciente, né? Mas, evidentemente, que cada serviço prestado ele requer a chamada rentabilidade, que é o último processo lá de comercialização, né? O VCR. A visibilidade, o V de visibilidade, o C de credibilidade e, finalmente, a gente vai alcançar o V, o R da rentabilidade. Tá? Então, logo uma pergunta aqui, Carlos. Um profissional de saúde, ele poderia ter um site falando sobre o seu trabalho? Sobre o seu trabalho, Laure, a profissional que resolve coisas, não, ela não pode fazer isso. O que o profissional da saúde pode fazer é falar sobre patologias,
sobre problemas de saúde ou a falta da saúde. Isso ele pode fazer, né, como dica, como orientação, né, mas não ele ir diretamente à colocação de uma divulgação de um produto ou serviço como se fosse você pegar na prateleira. Faz-se plástica por apenas 10 parcelas de R$ 1.000. Isso não é admissível na área da saúde. Então, por isso que é preciso construir a visibilidade, né, do profissional, a credibilidade para ele gerar rentabilidade pelo profissional que ele é. Passar a ser indicado pela confiança que ele conquistou pela sua rede de contatos. Porque você não vai ver um profissional de saúde fazendo um outdoor, isso não é permissível. O hospital pode, a clínica pode, mas o profissional não pode fazer esse tipo de coisa. E respondendo a pergunta da Lau, ela pode ter um site que fala sobre saúde, de dicas, sugestões e orientações. A mesma coisa nas redes sociais. É possível você, como o doutor Alessandro está dizendo, preço nunca, né? Divulgação de preço de forma alguma. Mas é possível você fazer na sua rede social dicas e orientações e sugestões da área da saúde, né? Então, esse é o canal para você se comunicar com o seu público. Então, doutora Érica está lá falando sobre os movimentos da saúde do paciente enquanto ele não pode ir para o consultório. Coisas que não são essenciais, não são urgentes, vão ser feitas pelas dicas de live promovida por Érica ou das dicas do feed de notícia dela, que é aqueles quadradinhos que ficam estáticos lá no Instagram ou no Facebook. O Story ele é um tipo de meio de informações mais imediatas. Então, domingo da semana que vem, a gente vai falar sobre o Dia das Mães. Aí você faz um post pontual ali, que não é uma coisa que deve ser promovida no feed de notícias. Porque o feed de notícias são coisas como se fosse ali o seu portfólio. Para a saúde, são dicas e orientações sobre a prevenção ou técnicas para você cuidar melhor da sua saúde, como alimentação, como exercício físico. Então, o feed de notícias vai ter essa função. Sobre Érica atuando como uma acupunturista, colocando as sementes para o tratamento auricular. Aí você faz uma filmagem rápida ali, sem mostrar o rosto do paciente, preservando, quando você não tem a autorização dele para filmar, mas mostrando a técnica ou a habilidade para tirar o medo, né? A gente pode dizer que marca é medo. Por que marca é medo? Como assim? Eu tenho medo da marca? Sim, a partir do momento que você não a consome. Tem um produto novo na prateleira, chegou um produto novo, você nunca ouviu falar naquele produto, você fica com receio de gastar o seu dinheiro e perder o dinheiro. Por isso, marca é considerado como medo. Quanto mais você a conhece, aí vão aparecer milhares, centenas de marcas na nossa mente e a gente vai dizer, não, aquela eu consumo. Aquela é o meu sonho de consumo. Significa que ela atingiu o objetivo de envolver, de seduzir você, mas você ainda não pode adquirir por questões financeiras ou porque não é a sua prioridade. Por isso, marca é medo. Então, você tem que quebrar essa barreira do medo com o seu público. E você quebra ela com a sua visibilidade e credibilidade. Para daí, no momento certo, ela gerar a rentabilidade. Por isso que é importante a gente usar o VCR nas nossas comunicações. Também tem o processo AIDA, que eu queria pedir a licença para falar um pouco dele, que é AIDA são as 4 siglas utilizadas na comunicação. A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. AIDA. Então, primeiro, como o VCR, você cria atenção para o seu público, ou seja, você fazer uma live, você fazer dicas, sugestões nas suas redes sociais, é o primeiro passo para você ser lembrado. Ainda ser lembrado, ser visto, se tornar conhecido. Com aquela repetição, você se tornando a autoridade naquele assunto, e isso é como uma estrada. Imagina uma estrada, onde nessa estrada você vai recebendo informações sobre curva à direita, curva para a esquerda acentuada, buraco à frente, lombada a 500 metros. Então você vai recebendo parcialmente aquela informação. A sua atenção
a atenção do seu público-alvo ela vai vindo parcialmente. Num outro momento, aí você vai despertar o desejo daquele sanduíche, o desejo daquele carro, daquele imóvel, daquela cirurgia sonhada, mas o profissional ele está criando autoridade naquele segmento, né? Eu conheço uma pessoa que foi tratar da tontura, ela teve que passar por esse processo do VCR, do processo AIDA, para tratar da tontura dela, né? Então, ela primeiro foi quebrar a barreira da visibilidade da profissional, né? Da área da acupuntura. O medo das agulhas, então você tem que criar uma credibilidade que aquela agulha não vai fazer mal, você não vai pegar uma infecção, você não vai sair dolorido. Em uma outra etapa é que você vai gerar negociação. Você fez e aí você vai pagar pelo serviço. Então, o processo AIDA vai acontecendo justamente a partir daí. A atenção pelo o serviço, a atenção pelo profissional, a atenção por você clarear os dentes com aquele profissional, você tem que ganhar a confiança dele. Então, eu tenho interesse naquele serviço e aí, num outro momento, você vai entrar no processo do desejo. Eu desejo fazer o clareamento dental. Eu desejo corrigir a minha arcada dentária. Eu desejo ter uma postura mais adequada, né? Então, os profissionais da saúde, eles têm que criar essa credibilidade toda aí para despertar o desejo do paciente, o desejo em adquirir aquele serviço, porque tem coisas que não são prioritárias. Então, tem coisas que são elementares. Uma cirurgia, geralmente, você não pode adiar. Mas, Depende da cirurgia, viu? Que tem cirurgias ditas eletivas que você acaba que... Eu, inclusive, estou com pacientes nesse momento que estão adiando as cirurgias por causa da pandemia. Isso. Então, aí também surge uma outra questão. E, assim, o profissional de saúde, nesse momento de restrição, nesse momento que está todo mundo em isolamento social... que a gente precisa realmente escolher bem direitinho o que é que pode ou não fazer. Quais seriam as dicas? O que o profissional de saúde, nesse momento de isolamento, poderia fazer para ter um VCR legal? Certo. Deixa eu só... segura essa pergunta para a gente concluir o que a gente ainda está no desejo, tá? Então, a gente tem a atenção, o desejo, né? O A de atenção, o D de desejo, o I de interesse, ou seja, eu estou interessado em comprar, né? Mas ainda não comprei, que é o último estágio, que é o da ação. Então, eu tenho que despertar na pessoa, no meu público, o processo AIDA. A atenção, então eu já vi, já conheci a Fisiomais, já conheci a Superpsicologia, já conheci o dentista que eu me relaciono com ele, tá? Então, eu desejo fazer algum tipo de serviço, comprar algum tipo de produto. Aí, eu me interesso, né? E vou finalmente agir, que é a hora que eu vou na loja, a hora que eu vou no consultório e adquiro o produto. Então, o AIDA e o VCR, eles têm que estar entrelaçados. Interligados um com o outro. Para ele funcionar de forma eficiente. Essas são as técnicas. Então, você entendendo se o seu produto ou serviço se enquadra nesse aspecto ou onde você pode melhorar, aí você vai para a ação. Na ação, você tem que planejar onde é que está, onde é que precisa de melhoria o seu produto ou serviço. Então, a palavra da ordem nesse momento de confinamento é o planejamento, para você avaliar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos para ir atuar nas redes sociais. Você não pode ir atuar nas redes sociais de forma desinvestada, sem planejamento. É como eu estava falando no início, você não pode pegar... Hoje eu estou disponível, estou de feriado, estou de perna para o ar, aí eu vou postar desgovernadamente, e aí você posta 100 posts hoje e passa um mês sem postar nada. Não funciona assim. Você tem que postar gradativamente para a plataforma ela ir com o robô dela jogando aquilo que é interessante. Se você posta agora de 10 horas da manhã e posta outras 14, a plataforma vai considerar que aquilo que você postou às 10 já não é interessante e vai começar a fazer entrega para o seu público-alvo daquele das 14 horas. E aquilo ali já virou passado, é como story. O story
ele vai saindo depois de 24 horas no Instagram. Aham. Então você tem que tomar o cuidado e ter a responsabilidade de não ficar fazendo isso de forma aleatória. Aleatória. Uhum. Exatamente. Então tem Entendi. que fazer uma programação para que ela funcione com regularidade. Então, se você trabalha com serviço, uma postagem por semana, duas postagens por semana é o interessante. Se você tem um volume grande de informações, você dá cursos além do serviço que você presta, cabe mais uma postagem por semana, então vamos considerar 3 postagens por semana. A hashtag que é muito utilizada, que é importante você utilizar relacionada com o teu serviço, com a tua habilidade, no seu caso, fisioterapia, hashtag da fisioterapia para relacionar com o teu serviço, hashtag acupuntura, para o pessoal da área ortodôntica, hashtag clareamento, hashtag correção dentária, e aí você vai relacionando com o seu segmento, com a tua área, e não fazer a coisa aleatória. As hashtags são uma ferramenta importante, devem ser usadas e o texto ele deve ser na postagem, como você estava me pedindo dicas ainda há pouco, a postagem ela tem que ter o mínimo de informações, são as informações mais prioritárias, como o dia da live, quanto ao horário e a temática. E o resto você deve colocar na legenda. Se você colocar um excesso de informações naquela postagem, ela deixa de ser interessante. Ela deixa de ter uma importância para a plataforma, porque a plataforma ela vai jogar para o público dela imagem. Quanto mais bela a imagem for, mais credibilidade. Então a gente tem que evitar uma densidade de conteúdo, de elementos, de arabescos que vão poluir aquela imagem. Então, quanto mais limpa ela for, melhor vai ser a leitura. Lembra da metáfora da estrada? A estrada ela tem que vir com a informação parcial, parcelada, e não todas as placas no início do teu trajeto. Aí você vai ficar amontoado com aquela informação e não vai saber o momento certo da curva direita, curva esquerda, declive a 100 metros, lombada a 500 metros. E termina que o profissional ele vai ficar confuso com tantas informações imediatas. E aí requer uma atividade planejada. A partir do momento que você planeja as suas postagens ao longo do mês, faz uma programação dela, você tem que manter a regularidade e a responsabilidade de manter aquilo. Porque se as pessoas te seguem, elas vão querer acompanhar, e aí é quando você vai se tornando autoridade, aí vai construindo a UVCR, a visibilidade e a credibilidade para chegar na rentabilidade. Isso também serve para o profissional de saúde, porque ele se tornando autoridade, como o doutor Alessandro agora, ele tinha os cursos presenciais e passou a fazer os cursos online, passou a dar informações online. Ele está cada vez mais se tornando, no mundo digital, a autoridade sobre os problemas ou as dificuldades voltadas para a mente, né? Então, é o que o profissional da saúde precisa ter como um cuidado. Ter responsabilidade ao fazer a postagem. Eu vou postar tudo num dia? Não. Eu vou postar... eu não gosto das redes sociais. Então, você vai ter uma certa dificuldade em interagir com o seu público. A gente tem que quebrar a barreira do não sei, não quero e não gosto para eu preciso, é necessário e eu vou contribuir com a informação. Como qualquer negócio que a gente tenha, seja na área de saúde ou não na área de saúde, a gente tem que ter organização e planejamento. Então, a mesma coisa a gente reporta para o negócio da saúde. A gente tem que ter planejamento de como a gente vai se comunicar com o nosso público, o que é que nós vamos comunicar. Não é estou comendo um petisco com uma taça de vinho. Isso não vinga para o teu negócio, para o teu consultório, para o teu hospital. Isso é para o pessoal. O pessoal de Carol, Uhum. aí ela posta sobre a praia, sobre o vinho. Mas na instituição, no organizacional, você vai postar coisas relacionadas à área de saúde. Não sei o Aquilo que o teu serviço. público quer escutar.
Eu preciso Uhum. saber quais são as técnicas que eu tenho que utilizar para ficar com a minha postura adequada enquanto eu estou fazendo minhas lives, por exemplo. E aí eu vou seguir Uhum. quem tem propriedade em falar sobre isso, quem tem autoridade de conhecimento na área. E aí Certo. requer uma gestão das atividades. Se você planejou, você vai pegar e operacionalizar. Se aí você sozinho, que vai fazer tudo, do planejamento à execução, então você planeja e vai fazer o acompanhamento. Se não, você vai trabalhar com sua equipe. Vamos fazer o planejamento, o que, é que a gente vai falar nas redes sociais. Se planeja, e a atividade de postagem vai ser pelo operacional. Não é a Uhum. postagem bonitinha que vai resolver, não é contratar post que vai resolver, certo? Você tem que ter estratégia. O que é que eu quero dizer para o meu público? Como é que eu vou me comunicar com o meu público? Levar energia, levar sabedoria, não é chegar lá murcho, triste, desanimado, oh, não deu certo, ah, porque pandemia, ah, porque problema de desgraça todo mundo já tem e já está sendo Já está informado cansado, um né? pouco. Então a gente tem que trabalhar com palavras mais positivas para a mente do nosso público ficar mais entusiasmada e mais motivada. Enquanto tivermos Uhum. saúde, enquanto tivermos habilidade de funcionar, trabalhar, de mover o ambiente, o ciclo que a gente faz parte, a gente tem que levar essa solidariedade, esse apoio para o nosso paciente, para o nosso público que nos segue. E não fazer coisas Verdade. que estão relacionadas a. Ah, acabou, né? Fechou, e aí você fica por isso mesmo. Pelo contrário, É. a gente tem que encontrar alternativas, tem que encontrar saída, bota a mente para funcionar. Agora é o momento de funcionar. Aquele projeto, aquele sonho que você tinha, que não realizou ao longo dos últimos anos, a oportunidade agora de fazer uma reflexão e fazer um planejamento. Então você tem Uhum. o meio digital para interagir, integrar com as pessoas do seu relacionamento, com seus pacientes, e a hora de colocar isso para funcionar. Que bom, Carlos. A gente tá no finalzinho já da nossa live. No instante o tempo passa, né? Quando a Não conversa é é? boa. Quando tava Mas terminando, o Felipe da Maicena entrou. tá Aí vendo? tá cheio de gente seguindo a gente. Acompanha. Tem Gabriel, Carol, Felipe, Marcelo, Camila Gonçalves, Alessandro Rocha, muito Tem profissional uma bom. galera, Eu só vi Rodrigo profissional Figueira, bom hoje Douglas. aqui. Ah, que ótimo. É... Olha só para a gente terminar, Carlos, dá uma última dica, assim, como é que a gente, qual seria uma dica quente para a gente gerar mais engajamento na nossa rede? As lives, uma ponte de saída, mas nem todo mundo tem essa habilidade com live, não está acostumado, não tem facilidade em estar se expondo, tem a questão da timidez, mas é uma possibilidade. Você dá dica, se você é da área de alimentação, você vai lá dar uma sugestão de culinária, de combinação. Se você é da área da arte, um origami, uma pintura, tá? São caminhos e saídas. Para o profissional de saúde, uma rede social bem interessante, coisas que são medos, que são diferenciais, você pode utilizar como ferramenta. É você se mostrar parceiro do seu público, mostrar sem medo de que aquilo ali vai lhe quebrar como profissional, mostrar que você tem autoridade de conhecimento. Então você faz postagens que gerem interesse do público, aquilo que nem todo mundo está falando. Falar sobre confinamento, sobre os problemas da saúde, já tem muitas pessoas falando, né? A Até imprensa já fala de demais. uma forma geral. Então a gente tem que ir contra a correnteza, trazer o inovador, o diferencial. O que é que tem particularidades na minha área que eu posso dizer para o meu público, né? Do olho, da boca, da cabeça, do corpo de uma forma geral, que eu posso levar ao meu paciente com uma dica de cuidados da saúde que vai deixar com que as pessoas fiquem mais seguras, porque eu tenho a minha credibilidade e a minha visibilidade e a minha credibilidade. Então, eu consigo conquistar as pessoas para elas estarem me acompanhando, curtindo e compartilhando, tá? E o engajamento não é só apenas o curtir, é participar. É como a gente está fazendo hoje na live e os nossos
As pessoas do nosso relacionamento estão participando, estão dando dicas, estão questionando. Esse engajamento ele é importante. Não é só, eu tive 1000 curtidas, perdi 500 curtidas. Você pode ter 5 curtidas, mas se aquelas curtidas forem as curtidas que vão fechar negócio com você, são realmente seu público-alvo, né? Eu não posso estar preocupado com fulaninha do bumbum arrebitado, cicraninho da maromba. Esse público não me interessa porque eles não vão engajar comigo, não vão fechar negócio comigo. Então, não preciso ter 1 milhão de seguidores inúteis. Eu preciso ter 5 seguidores que são atuantes e são interesse da minha rentabilidade do VCR. Verdade, é verdade. Ok, Carlos, foram dicas incríveis, viu, para hoje. Obrigado. Muita coisa surpreendente. Um abraço aí a todos que participaram com a gente. E quando obrigada, pessoal. Quando precisarem, estaremos às ordens aí para uma nova live, participando e engajando aí com o nosso querido público que nos acompanhou até agora. Teve esse carinho e atenção de estar prestando atenção em nós, né, e nas nossas dicas, nas nossas sugestões. Desejo a todos um grande abraço, uma semana incrível. Parabéns a nós que somos os verdadeiros heróis do Brasil. E no dia 1º de maio estará completa aí, fazendo uma celebração né? em casa com as nossas pessoas queridas, né, que é o Dia do Trabalhador. Parabéns a você que é o verdadeiro herói do Brasil. Né? Sem capa, aquele Parabéns que vai suar na frente de campo aí. Um abraço especial para o pessoal da saúde. Tivemos algumas pessoas da saúde aqui conosco. Então a gente deseja a todos um feliz Dia do Trabalhador e que esse seja um Dia do Trabalhador para inspirar e nós fazermos uma ação de generosidade e solidariedade. Né? Ligar para uma pessoa, uma tia idosa, um amigo que a gente nunca mais falou. É uma forma de a gente estar com eles e ajudá-los de alguma forma a dizer: eu penso em você e te amo. Certo? E também o apoio, né, aos profissionais de saúde. Se tiver alguém que conhece, que está na linha de frente, que está lá nos hospitais, por favor, dá um apoio, faz uma ligação, manda uma mensagem. É importante eles receberem esse carinho, porque realmente é uma situação complicada, mas que a gente vai conseguir passar por isso. Eles precisam se sentir fortalecidos para nos ajudar. Fortalecidos, com certeza. Obrigada, Carlos. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Vamos fazer isso mais vezes. Eu gosto. Sim, ótimo. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado.